telemóvel, começam-se a afastar. O vosso telemóvel tem de conseguir comunicar com a antena de estação base, ele vai emitir mais, não é? Vão-se afastando, por isso é que a autonomia, quando está em conversação, é menor, porque ele tem de conseguir comunicar com a antena de estação base. Então, e vocês acham que vocês podiam continuar infinitamente a andar, que o vosso telemóvel conseguia sempre comunicar com aquela antena de estação base? Não, porque é calma. Há de chegar a uma determinada altura em que o vosso telemóvel já não tem energia suficiente, já não tem potência suficiente para comunicar com a antena. Então, porquê que isto influencia? Vocês acham então que a antena de estação base tinha interesse em continuar a emitir muita potência para chegar muito distante? Não. Ou seja, o facto de ser bidirecional, o facto do telemóvel ter de conseguir comunicar com a antena de estação base e vice-versa, aqui neste caso o telemóvel, a potência que o telemóvel consegue transmitir vai estar a limitar a potência que a própria estação base vai estar a emitir, não é? Porque chega a uma determinada altura em que não interessa que a estação base emita muito porque o telemóvel não vai conseguir comunicar. Ou seja, ele está a impor um limite máximo à antena de estação base. Por isso nós sabemos uma potência máxima que as antenas de estação base podem ter. Daí, para todos os efeitos, acaba por limitar a nossa exposição à radiação. Depois, como eu já vos disse, o telemóvel não vai estar sempre a radiar, ele só vai radiar quando estiver a comunicar. Muitas vezes, quando fazemos este tipo de ações, perguntam-nos sempre: eu durmo com o telemóvel na mesa de cabeceira e uso como despertador, mas estão-me sempre a dizer que eu devo desligar o telemóvel porque ele vai estar sempre a radiar. Ele só vai estar a radiar se vocês estiverem continuamente a enviar e a receber mensagens e a fazer chamadas e tudo mais. Se ele não estiver a fazer nada disso, ele está na mesa de cabeceira e está sossegado. Ele não está a radiar. Depois, mesmo quando nós estamos a falar, os telemóveis não vão transmitir de forma contínua, daí chamar-se transmissão descontínua. Vocês têm aqui nesta figura, precisamente, um exemplo de uma conversação e vocês podem ver que existe aqui períodos de tempo em que o nosso telemóvel não está a emitir qualquer sinal. Isto porquê? O corpo humano, como vocês sabem, tem muitas falhas. E, assim como quando nós estamos a ver televisão, parece-nos que é algo contínuo, mas na realidade são diferenças de imagens que estão a ser transmitidas, só que são de tal forma rápidas que nos parece que é algo contínuo, o mesmo acontece com o nosso ouvido. Aquilo que está aqui a acontecer é que nós temos um limiar em que nos parece que é contínuo, mas se esse limiar for cumprido, então nós podemos só emitir num determinado intervalo de tempo. E como nós já vimos, existe sempre um problema de capacidade da rede, e se nós estamos a emitir só nestes intervalos de tempo, então significa que no mesmo canal, em intervalos de tempo diferentes, podemos colocar ali outra pessoa a falar, a comunicar. Ou seja, aumenta a capacidade da rede. Mas, ao aumentar a capacidade da rede, indiretamente acaba por fazer com que a nossa exposição à radiação seja menor. Porque se nós fizermos uma média, então verificamos que o nível de exposição é bastante menor. Depois também outro sistema que os telemóveis têm é o chamado controle de potência, e isto aqui acaba por ser um pouco aquilo que eu estou a fazer aqui. Como eu estou a falar de forma a que todos vocês me consigam ouvir, estou a falar com um tom de voz mais alto do que se eu, por exemplo, estiver a falar aqui com o vosso colega que está ao meu lado. É isso que o telemóvel faz. O telemóvel aquilo que faz é que ele vai emitir sempre o mínimo que é necessário para a nossa chamada não cair. Isto aqui acaba por ser um mecanismo que, novamente, acaba por poupar a bateria, não é? Porque se o telemóvel em conversação estivesse sempre a emitir o máximo, a bateria gastava-se muito mais rapidamente, mas, novamente, acaba por também fazer com que a nossa exposição à radiação diminua. Precisamente aqui nesta figura vocês podem ver, este gráfico traduz uma pessoa que está em andamento. Vocês veem que no início ele vai emitir mais porque precisamente não sabe a que distância se encontra da antena. Então ele vai emitir mais, a partir do momento em que estabelece a comunicação, entra em diálogo com a estação base e ela diz: olha, não precisas estar a emitir tanto, podes baixar, que assim continuo-te a ouvir, digamos assim. E então vocês podem ver que ele baixou para o mínimo que é necessário para a chamada não cair. Depois, vocês têm aqui alguns pontos assinalados, alguns picos. Ora, o telemóvel é móvel, nós estamos em andamento e, como eu vos disse, cada estação base tem uma determinada área de cobertura. E aquilo que pode acontecer é que nós, ao estarmos em andamento, o nosso telemóvel começa a receber um sinal melhor da antena que está à frente do que a antena à qual tem a chamada e à qual está ligado. Nesse instante, aquilo que ele faz é: olha, agora esquece lá, já não quer estar ligado à antena B, agora quer estar ligado à antena A. E então ele sinaliza à rede que mudou da área de cobertura e que mudou de estação base a que estava ligado. Mas depois vocês também veem aqui outros picos. E precisamente estes acontecem porque lá está, se vocês estão a falar, estão em andamento,
de repente viram uma esquina, deixam de estar em linha de vista com a antena, o que é que o vosso telemóvel tem de fazer? Tem de compensar a atenuação causada pelo material, pelos materiais, ao vocês dobrarem a esquina. Então, ele ajusta o sinal que está a ser emitido para compensar essa atenuação. Este fenómeno de controle de potência, nós depois no final, se quiserem, podemos ali com aquele equipamento e vocês vão conseguir então verificar que ele realmente nunca está parado e esta situação de controle de potência. Até agora estive a falar sempre da questão da exposição à radiação e do facto de existirem mecanismos que fazem com que a nossa exposição acabe por ser menor. Mas quando nós estamos a falar de sistemas de comunicações móveis e dos telemóveis, existem outros fenómenos que podem advir do seu funcionamento, nomeadamente a questão da interferência. Aquela situação de vocês terem um telemóvel junto a uma coluna e antes mesmo de ele começar a tocar, já começam a ouvir aquele barulhinho na coluna. Isso é uma situação de interferência. Essas interferências não têm qualquer tipo de problema, não é? É chato, estamos a ouvir barulho, mas não influencia nada em termos do correto funcionamento. Mas quando nós estamos a falar de estimuladores cardíacos, aqui a situação já é diferente. Aquilo que é recomendado a pessoas que tenham este tipo de equipamentos é que não utilizem o telemóvel, não tenham o telemóvel a menos de cerca de 15, 20 centímetros, ou seja, se têm do lado esquerdo, então utilizem o telemóvel no lado contrário, não devido à questão da exposição à radiação, mas sim devido à possibilidade do funcionamento do telemóvel de interferir com o correto funcionamento do estimulador cardíaco. Por isso é que muitas vezes há pessoas que também se dirigem a nós e dizem eu ouvi dizer que não deve ter o telemóvel junto ao coração porque faz mal por causa da exposição à radiação. Lá está, isso foi uma desinformação, provavelmente adveio de alguém ter dito que o médico, uma pessoa que tinha pacemaker, o médico lhe disse para não ter o telemóvel aí, devido à questão da interferência, mas a informação, já sabem que enquanto um conta acrescenta sempre um ponto, e foi-se alterando até que há pessoas que têm a noção que acham que é assim para qualquer pessoa. Vocês já podem então aqui ver que realmente quando estamos a falar destas questões são vários os fatores que influenciam. Depois também temos o caso dos hospitais e o caso dos aviões. Aquilo que acontece é que quando nós estamos a falar de interferência, estas interferências podem ser atenuadas. Como eu vos disse, nós sabemos as frequências de funcionamento destes equipamentos e aquilo que pode ser feito é aplicar filtros nestes equipamentos para fazer com que, é quase como se eles ficassem cegos nas frequências que os telemóveis funcionam. Por isso é que vocês já têm um avião da TAP em que vocês em pleno voo podem comunicar, porque os sistemas de navegação foram colocados filtros no seu interior, porque foram colocadas antenas e toda uma panóplia de equipamento para permitir a comunicação, mas essencialmente a questão foi colocaram-se filtros que atenuam as frequências de funcionamento dos telemóveis que permitem então que funcione. Quando estamos a falar nos hospitais, aqui a situação já é um pouco diferente. Realmente os novos equipamentos, os fabricantes já têm a noção que a utilização dos telemóveis é comum, então já aplicam esses filtros nos equipamentos, mas como todos nós sabemos, quando estamos a falar em hospitais, podem existir equipamentos que têm 20 anos e ainda estão em funcionamento, junto de equipamentos que são novinhos em folha. Ora, esses equipamentos que têm 10, 20 anos, nós não conseguimos garantir que têm filtros, e nesse sentido é recomendado então que, principalmente em locais que tenham equipamento de suporte à vida, os telemóveis não os tenham ligados, precisamente devido à possibilidade de interferirem no correto funcionamento desse tipo de equipamentos. Só que agora, para comparar um pouco os sistemas, eu comecei por vos mostrar vários sistemas de telecomunicações, vários tipos de antenas e vários tipos de emissores, e aquilo que muitas vezes acontece, como também vos disse, quando as antenas começaram a surgir como cogumelos, as pessoas começaram a achar que os sistemas de comunicações móveis são aqueles que emitem as maiores potências. Ora, aqui então tem uma tabela em que vos são mostrados os valores máximos. Estes a azul são os dispositivos que nós encontramos próximo do nosso corpo, não é? O dispositivo Bluetooth no máximo é cerca de 0.1 watt, um telemóvel no máximo cerca de 1 watt. A estação base, como eu vos disse, é uma potência superior, será cerca de 1000 watts, mas este é o seu valor máximo. Novamente, depende sempre do tipo de instalação que nós estamos a falar. Se estamos a falar num ambiente urbano, provavelmente a potência já baixa para a dezena de watt, e se estamos a falar em ambientes interiores, então provavelmente já andará na ordem da potência do telemóvel. Depois tem aqui outros casos, tem o forno de micro-ondas, começamos a entrar no rádio amador, no radar aéreo, rádio FM, rádio AM, e tem aqui, então, este é o valor máximo do emissor de televisão em Portugal continental, é na Serra da Ossa, em Évora, e vocês podem ver que isto chega a quase 1 milhão de watts.
Mas vocês não veem ninguém a reclamar pelo facto dos emissores de televisão terem estas potências, não é? Vocês veem as pessoas preocupadas com as antenas de estação base. Isto acaba por vir da desinformação, mas também o facto, também se consegue explicar facilmente porque é que quando nós estamos a falar deste tipo de sistemas, radar aéreo, radar AM, emissores de televisão, porque é que há interesse em ter potências tão elevadas. Alguém tem alguma noção porque é que o facto da estação base e o telemóvel têm potências tão baixas em relação aos outros sistemas? O que é que poderá causar? Porque é que há interesse nisso? Quantidade de informação. É tanta quantidade de informação. Mas digam uma coisa. A estação base nós já vimos que está limitada pela potência do telemóvel. Os emissores de televisão têm alguma limitação? Eles só estão a emitir numa direção. A nossa antena simplesmente capta, não é? Ou seja, enquanto que estes acabam por estar limitados pelo facto de ser uma emissão bidirecional, uma ligação bidirecional, quando nós estamos a falar do rádio e dos emissores de televisão, estamos a falar de uma ligação unidirecional. Ou seja, se eles colocarem muita potência, significa que têm de colocar menos emissores para cobrir todo o país. Por isso é que nós também vemos então estes valores. Novamente, isto é só para vocês terem uma ideia. Não se esqueçam sempre que existem sempre limites de exposição e, à partida, mesmo os emissores de televisão também têm estes limites. E agora, só para vos dar uma pequena ideia, nós em Lisboa, o técnico, para quem lá for passar ou para quem lá for estudar, vocês vão reparar que o técnico tem duas torres. Nós estamos localizados na Torre Norte, que é a Torre de Eletro, que é no 10º piso, e nós, no próprio campus do técnico, temos antenas de estações base. E nós estamos em linha de vista com o Monsanto, que tem emissores de televisão, emissores da Força Aérea, rádio, vários emissores. E nós temos um equipamento que, ao contrário deste, nos permite identificar, mediante a frequência, o que esse sistema está a emitir, o que está a chegar até nós, e posso-vos dizer que cerca de 90% a 95% da radiação que chega à nossa torre vem do Monsanto, que fica a 5 km, e não das antenas de estação base que se encontram a 30, 40 metros. Então, agora falando um pouco do projeto Monit, este teve início em 2002, está previsto decorrer até outubro de 2012. Nós temos atividades de investigação, como vocês podem perceber, esta tomada para exposição à radiação é atual, está em constante evolução e a ciência nunca está parada, nunca é algo estático. E nesse sentido é importante nós também estarmos envolvidos em atividades de investigação para nos mantermos a par do conhecimento científico. Depois, como eu vos disse, nós realizamos medidas de radiação, já realizámos aqui na vossa escola, e temos uma grande componente que é a comunicação, porque o projeto Monit é um projeto de comunicação do risco associado à questão da exposição à radiação eletromagnética em sistemas de comunicações móveis, e o nosso objetivo é então informar sobre esta questão. Nesse sentido, nós fazemos palestras, temos um portal e também temos o Prémio Monit, que os nossos colegas estão a concorrer, e eu já vos vou dar um lamiré do que é que consiste.